Loureiro, existe uma diferença entre atividade física e exercício físico. Os níveis de atividade física mundial estão cada vez mais baixos. Isso fez com que a Organização Mundial da Saúde propusesse, em 2017, um tratado mundial exigindo que os países se comprometessem a tomar políticas públicas que aumentassem o nível de atividade física dos seus habitantes. Esse tratado pretendia entrar em vigor a partir de 2030, contudo, a pandemia e o consequente isolamento imposto pelo SARS-CoV-2 fez com que esses planos fossem adiados. E, ao mesmo tempo, levantou o sinal de alerta. Em virtude da característica do vírus, que tem como ser humano seu principal agente transmissor, a exigência do isolamento das pessoas trouxe um contrassenso. Ao mesmo tempo que elas tinham que ficar isoladas, o nível de inatividade física aumentava e a Organização Mundial da Saúde, baseado em estudos anteriores com outras infecções do trato aéreo superior, sugeria que a pessoa praticasse atividade física como uma forma de melhorar o seu sistema imune. Esse contrassenso fez com que as pessoas desenvolvessem o hábito de fazer exercícios em casa, por exemplo. Essa recomendação da Organização Mundial da Saúde se baseia no fato de diversas comorbidades estarem associadas ao aumento da inatividade física. Por exemplo, as doenças vasculares têm relação de 57% com o nível de inatividade. Até fatores oncológicos, como a manifestação de diversos tipos de câncer, têm uma associação de 27% com inatividade física. Da mesma forma, a Organização Mundial da Saúde recomenda níveis de atividade para as pessoas. E esse nível de atividade, ele varia de acordo com idade, de acordo com sexo e muitas vezes levando em consideração fatores socio e culturais. Não obstante, também é relacionado a níveis de deficiência. É importante destacar que existem vários tipos de condições que são definidas como doenças e condições que requerem uma atenção especial e são classificados de forma geral como pessoas com deficiência. Dentre essas condições se englobam doenças neurodegenerativas, que são idiopatias, a diabetes, que é uma idiopatia, mas que também está fortemente associada ao aumento do peso corporal, a amputação de membros e como a OMS recomenda, então, a prática de atividade física de forma geral para essas pessoas. Ela recomenda que se faça uma modalidade de acordo com a sua frequência, de acordo com a sua intensidade e a presença dessa modalidade durante a semana. Outro ponto muito importante a destacar é que o nível de aptidão da pessoa, o gosto pessoal da pessoa, o prazer, então, que ela tem ao praticar aquela modalidade, devem ser considerados também durante essa prescrição. O que se objetiva conseguir com a prática de exercícios físicos? Seja a pessoa com deficiência, seja a pessoa sem deficiência, é possível ter melhores níveis de coordenação, é possível desenvolver a força, é possível reduzir o percentual de gordura, alterar a massa corporal. Eu tenho diversas modificações morfológicas, só para citar uma, a maioria dos meus tecidos vão ser mais vascularizados, eles vão ter um suporte e aporte melhor de sangue e oxigênio, consequentemente, e também está associado a níveis melhores de memória, cognição, além do apelo emocional que muitas atividades trazem pelo prazer de estar sendo praticada. Muita gente gosta da atividade, sente prazer ao fazer aquela atividade, conhece pessoas fazendo aquela atividade, aumenta o seu convívio social, faz um contato com um grupo, o que em todos os casos é muito importante. E o esporte, onde entra nesse contexto? Como o professor Adriano
mencionou muito bem, tanto a atividade física como o esporte, como o exercício físico, eles podem trazer benefícios para o esporte, mas eles têm diferença em relação ao esporte. O esporte é uma modalidade que é organizada, ela está dentro de regras que são definidas por associações. Só que o esporte, principalmente quando a gente pensa no público brasileiro, ele tem um fator cognitivo, um fator emocional muito forte. O brasileiro gosta de praticar esporte. O brasileiro tem contato com o esporte já na escola. Para vocês terem uma ideia, a atividade mais praticada no país, o futebol, é uma modalidade esportiva, embora ele seja muito mais difícil de praticar do que uma caminhada. Para caminhar, basta ter um espaço e um tênis. Enquanto o esporte, eu preciso de pessoas para compor meu time, para ser adversários e para executar o jogo. Outra diferença interessante é o conceito de jogo e o conceito de esporte. O jogo é uma imitação do esporte, onde eu posso adaptar as regras de acordo com o meu grupo. De acordo com o meu grupo, eu posso propor um número diferentes de participantes. Não tem a necessidade, tomando ainda o futebol como exemplo, de ter 11 atletas em cada time. Eu posso fazer adaptações no tamanho do campo, no tamanho das traves, entre outras adaptações. O esporte ele tem uma acessibilidade muito grande e dentro desse contexto se discute como o esporte pode ser praticado pela pessoa com deficiência física. Essa pessoa tem duas principais propostas para a execução do esporte. A primeira é a proposta inclusiva, onde a pessoa entraria no esporte com outras pessoas sem a deficiência e participaria daquele momento coletivo, social. A outra proposta é o esporte adaptado, como que a gente viu nas Olimpíadas de Tóquio, nas Paralimpíadas de Tóquio, onde algumas modalidades são ajustadas de acordo com a deficiência física da pessoa. Um exemplo que chamou atenção nos Jogos é o futebol de 5. Novamente, eu estou trazendo um exemplo do futebol por ser a modalidade mais praticada e mais querida pelo povo brasileiro. No futebol de 5, ou futebol para cegos, tem algumas adaptações em relação à modalidade original, como a presença de um dispositivo que gera um som na bola, como um goleiro que tem acuidade visual, consegue enxergar, é o único do time que consegue enxergar, e para os diferentes graus de deficiência visual, é utilizado uma tala que cobre os olhos e impede a visão, visto que, como a gente estava dizendo, além de ter inúmeros tipos de deficiência, eu tenho diversos graus nesses tipos de deficiência. A história do esporte junto ao deficiente não é uma história nova. Isso já foi proposto na Olimpíada Antiga, na Grécia, com a proposta de inclusão e terapia, principalmente. Após a Segunda Guerra Mundial, com o aumento da presença de amputados que voltavam da guerra, países como a Inglaterra e os Estados Unidos desenvolveram campeonatos com portadores de deficiência. Um exemplo é na Inglaterra os torneios para surdos, que aconteciam também nos Estados Unidos. O aumento dessa população gerou uma comoção das autoridades políticas, uma comoção da população para que houvesse essas modalidades específicas para esse público em geral. Durante essa videoaula, a gente falou muito sobre as recomendações da OMS, mas um aspecto que eu e o professor Adriano trazemos no capítulo 4 é que não se prenda a essa quantidade numérica. Independente do tempo que a pessoa está praticando, a pessoa com deficiência está praticando aquela atividade física, o importante é estar em movimento. Está se mexendo, está praticando esporte, está praticando atividade física, traz vários benefícios para a pessoa, independente de sua condição, independente de ser portadora de alguma deficiência física.